Eu vim fazer aqui um vídeo hoje diferente do que eu faço, né? Que eu abordo sobre assuntos religiosos, porque, né? Eu já falei a vocês que eu sou a pessoa descrente total das religiões, não tenho nenhuma religião, nenhuma crença religiosa. Eu sou ateísta, sou ateu. Eu vim falar um pouquinho do nosso país chamado Brasil, né? O que estamos vivendo no Brasil hoje, o que está acontecendo em relação ao país, ao caos que o Brasil está. Todavia, toda a história que tem aqui no Brasil, o Brasil sempre teve suas dificuldades, suas pobrezas. A situação do Brasil sempre foi caótico, sempre foi difícil. Sempre tivemos momentos sombrios, momentos terríveis, momentos caóticos no Brasil, porque as autoridades sempre foram desonestas, as autoridades sempre foram corruptas. Nunca tivemos governos que fizessem alguma coisa pelo Brasil, que olhassem para nós que somos pobres, que temos renda baixa. Porque na verdade as autoridades nunca querem que eu e você cresça. A gente que é pobre, a gente que vive de renda baixa, eles nunca querem ver a gente bem sucedido. Todos os políticos em gerais, governos, presidentes, eles querem ver você na miséria mesmo, porque a gente, quanto mais vivendo na miséria, quanto mais vivendo numa situação difícil, ruim, mais aumenta o poder deles. O poder dos governantes só cresce através das nossas misérias, das nossas desgraças, das nossas situações ruins, difíceis. Então, o que acontece no Brasil é isso. Isso aí há décadas. Porque o que aconteceu quando houve o regime militar de 1964, tivemos 21 anos de regime militar. O que aconteceu para ter aquela intervenção militar? Na época, o governo Jânio Quadros, ele queria dividir o Brasil. Então o povo daquela época não aceitava isso, não aceitava. Então houve essa coisa que a esquerda chama de golpe militar, né? Em 64 houve isso porque a situação estava ficando caótica no Brasil. As pessoas de renda baixa, a situação ficou tão precária que as pessoas remendavam as suas roupas, remendavam as suas calças, costuravam as calças. Era uma situação precária. Então houve a intervenção militar, que o próprio povo brasileiro foram para as ruas. Em 64 teve a intervenção militar. Então o movimento da esquerda, os esquerdistas aproveitaram essa situação e começaram a chamar de golpe, de ditadura, de golpe militar, por aí diante. Vieram os artistas, os esquerdistas, eles implantaram, eles fizeram uma guerrilha. Eles eram guerrilheiros na época, porque o regime militar, ela não tinha nenhum cunho político. Quando houve o regime militar em 64 aqui no Brasil, o Brasil passou a ser dominado por generais
os generais. Então os generais, eles não tinham movimentos, eles não eram nem direita e nem esquerda. Quem era contra o regime militar era considerado esquerdistas, esquerda. Então muita gente se aproveitou dessa situação, como artistas aí, né? Esses artistas que até hoje ainda tá vivo, né? Como Gilberto Gil, Caetano Veloso, essas pessoas aí que era contra o regime militar em 64, que aconteceu porque o próprio povo foram para as ruas pedir intervenção militar. O próprio povo brasileiro foram para as ruas pedir. E o regime militar não tinha nada a ver com o movimento. Ela não era direita, não era esquerda. Apenas os esquerdistas eram contra o regime militar. O que aconteceu só foi isso. Então surgiram aí esses homens aí que tá aí no poder, né? Como a gente vê aí, né? O presidente Lula, o PT, eles aproveitaram da situação das pessoas, daquelas pessoas de renda baixa, das pessoas que não tem nada na vida, que tem uma situação difícil, se aproveitou para chegar nessas pessoas, para dizer que tem pena do pobre, que faz pela situação do pobre, que dá valor aos pobres, quando na verdade não é nada disso, é só engano. Não só ele, todos os governos em gerais, os políticos em gerais, todos eles não têm preocupação comigo, com você, com nós que somos pobres, não. Todos eles têm um desprezo profundo pela gente. Então, isso aqui já se tornou uma Venezuela, já está se tornando uma Venezuela. Porque as sanções que o presidente Trump estão implantando aqui no Brasil é devido à ditadura jurídica. Porque quando o Lula assumiu o país, ele conseguiu convencer ministros do STF, Polícia Federal, ele conseguiu fazer tudo isso a ser a favor dele, tudo. Polícia Federal, ministros do STF, ele conseguiu implantar tudo isso a favor dele. É tanto que você vê, tem eleitores a favor dele, gente que defende ele, que defende a esquerda, que defende Lula, né? Como no caso aí do Rogaciano, do canal O Justiceiro, você vê aí, ele tem uma defesa terrível pelo ex-presidente Lula, pelo ex-ministro do STF aí, Alexandre de Moraes, que você vê que defende gente do PCC, defende criminosos, solta bandidos criminosos aí, prende gente por criticar o STF, por criticar este governo atual. Tudo o que está acontecendo é a favor ao governo do PT, ao Lula, ao STF. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês: sanções que foram implantadas aí por Trump nunca acabaram com ditadura, nunca acabaram com o comunismo. Sanções nunca acabaram, infelizmente nunca acabaram não com a ditadura não. Então o PT, o presidente Lula ali vai se aproveitar disso para se eleger para o ano, para ganhar de novo as eleições. Quando o Brasil quebrar, ele vai pôr culpa no Trump, vai pôr culpa no Bolsonaro. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai se aproveitar da situação
quando o Brasil ia à falência, para culpar quem é de direita, para culpar o presidente dos Estados Unidos e o povo, esses que gosta de pão com mortadela, que vive aí beneficiando de Bolsa Família, de Bolsa Governo, vai se aproveitar para se aliar a esse governo que está aí, e vai ser esse caos. Então vai ser isso que vai acontecer, pessoal. Eles vão aproveitar da fraqueza do povo, da situação precária do povo, para ganhar de novo as eleições e nunca mais sair do poder. E quando o Brasil tiver quebrado, mais quebrado que tá, ele vai convencer a cabeça da população brasileira a culpar o governo americano, a culpar o ex-presidente Bolsonaro. É isso que vai acontecer, porque eu não tenho nenhum lado político não, eu não sou nem direita nem esquerda. Eu defendo as coisas, eu sou uma pessoa considerada direita independente, mas não tenho nenhum partido político não. Se você perguntar a mim qual é o político aí que eu estou apoiando para 2026, eu vou dizer a você, nenhum. E vou anular o meu voto em 2026. E não vou incentivar ninguém a ir atrás de político nenhum. Porque não tem nenhum político aqui representando a mim, ao povo de bem. Só tem político representando gente desonesto. Só tem políticos representando bandido, criminoso, ladrões. Porque essas pessoas aí do crime organizado, sim, tem proteção, tem segurança, pode andar aí no meio da noite dentro de uma favela que não acontece nada com eles. Enquanto eu e você, cidadão de bem, a gente não tem direito a uma educação, não temos direito à saúde, não temos direito de liberdade de expressão, não temos direito de expressar nossas opiniões, não temos liberdade de viver uma vida honesta, uma vida digna. Só gente errado, só gente que não presta, que tem direito de ter uma vida, de ter uma vida segura, uma vida de segurança. Só gente desse nível. Então, eu estou aqui trazendo aqui aos meus seguidores, as pessoas que veem o meu canal, que veem meus conteúdos, essa realidade. Nós já estamos numa situação muito difícil. Nós já vivemos numa situação semelhante à Venezuela, a Cuba, a países aí considerados ditadores comunistas. Então eu estou trazendo aqui as pessoas que seguem o meu canal, e eu estou falando também para as pessoas que eu sou inscrita também no canal das pessoas. Essa realidade, pessoal. Eu vou fechar com chave de ouro para dizer para todos vocês que infelizmente o Brasil está perdido. Não temos nenhum político que nos represente. Não temos nenhum político que faça nada pela gente, não. Esta reflexão que eu trago aqui para todos vocês. O que eu infelizmente digo a vocês é isso: não temos políticos que estejam preocupados com a nossa situação, não, tá bom? Não temos não, tá? Não temos não, e o Brasil está quebrado e não vai ter ninguém que faça nada por este nosso país chamado Brasil. O Brasil infelizmente está chegando à falência, está quebrado. Salve-se quem puder. Então eu deixo essa reflexão a todos vocês.